Não se torna novidade que caminhando dessa forma está predestinada a um fracasso. Então a sociedade olhava para mim como pronto, um jovem que vai fracassar. Isso era uma certeza para a sociedade. Confesso aqui que eu já pensei em desistir de tudo. Eu disse isso não é para mim. Talvez eu seja bom técnico, talvez eu devo aqui me vincular a uma empresa, trabalhar nessa empresa e acabar com essa história, porque negociar não é para mim. Enquanto eu estudava os bastidores dessas empresas, eu percebi algo que mudou completamente o jogo da minha vida. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Garcia Monteiro e hoje eu quero vos contar uma história que é a minha história. Eu venho de uma família bastante humilde e na minha família parece que só tinham 12 engenheiros de petróleo e eram as maiores referências da família. Então, quando eu cresci, boa parte das pessoas queriam ser como esses meus tios. E eu não era diferente. Eu era também uma dessas crianças que queria ser engenheiro de petróleo. Ao andar do tempo, ah, eu fui percebendo que, tirando a engenharia, nós não temos outra referência. Mais lá para frente, chegou alguém à nossa família que a minha mãe trouxe, que foi o meu padrasto, presidente da FNLA, Álvaro de Roberto. Ela era como uma máquina de dinheiro para nós. Não era uma referência, não era uma inspiração. Quase nós éramos ligados à vida política só por formalidade, porque tínhamos que estar aí para apoiar a minha mãe e nós não tínhamos compreensão sobre a política. Até que, a certa altura, a informática trouxe-me o acesso ao conhecimento, à informação. Eu fui lendo através da informática, fui tendo acesso através da internet muito cedo a livros, a apostilas, a cursos, a treinamentos de várias origens, de vários países, do Brasil principalmente. E isso foi criando em mim outra forma de aprender. Eu fui me tornando cada vez mais autodidata. Eu lia muitos livros, eu comecei a ter novas referências. O autodidatismo é um conhecimento que você aprende de forma própria e a sociedade categoriza como conhecimento empírico, mas é um conhecimento livre. É uma forma de você aprender pelos métodos que você mesmo desenvolve, não pelos métodos que a sociedade desenvolveu ou que definiu como o método certo. Então, a certa altura, eu precisaria validar todo o conhecimento que eu adquiri da minha forma vulga empírica, não é? Então eu disse que não vou ser engenheiro, não vou seguir os caminhos que a sociedade define como os caminhos certos, mas eu vou seguir um caminho que me dê liberdade e me permita viver dignamente com aquilo que eu produzo. E encontrei no empreendedorismo como o único caminho. E pronto, eu trabalhei muito duro, eu remei contra a maré, andei contra a corrente, para então materializar os meus sonhos. Porque não se torna novidade que caminhando dessa forma está predestinada a um fracasso. Então a sociedade olhava para mim como o pronto, um jovem que vai fracassar. Isso era uma certeza para a sociedade. Mas eu tinha que trabalhar, dobrar esforços para provar que as pessoas estavam completamente erradas. Depois da minha formação em design gráfico, eu comecei a prestar um serviço de criação de logotipos. Me formei na especialidade de gestão de marcas, né, brand manager. Então eu sempre fui na área da identidade visual e da comunicação visual. E acreditei que fazendo esse serviço podia assim elevar
o meu crescimento pessoal. E várias empresas me contactavam porque tecnicamente eu era muito bom e eu fazia muito isso, mas eu vendia o serviço de criação de logotipo. Eu lembro que já me pagaram 7.500 kwanzas para fazer um logotipo, já me pagaram 15 mil, já me pagaram 20 mil. Há quem já me pagou 70 mil. Acho que 70 mil naquela altura era o valor assim mais alto e impensável, porque boa parte das pessoas nem valorizavam isso e os que valorizavam cobravam 20, 25 mil e já estava tudo bem. Então eu já era muito ousado em cobrar um pouco mais caro por esse serviço. O meu maior desafio era propriamente no processo da venda. Parece que vender era o pior pesadelo para mim, porque eu podia enfrentar tudo, mas na hora de vender eu encontrava o maior desafio da minha vida, porque eu encontrava clientes que me diziam: olha, manda a tua proposta, manda o teu orçamento. Eles até podiam ver a minha apresentação e estavam todos fascinados, mas era na parte da negociação em que acontecia o maior conflito, que eu até tinha pânico de viver novamente essa experiência. Então eles diziam: opa, manda-me aí a proposta, e eu mandava, mas o cliente olhava e dizia: tá bem, epá, eu vou te ligar depois. E muitos deles nem ligavam. Há quem às vezes dizia: epá, está muito caro, não podes fazer um pouco mais baixo? Epá, e eu fazia baixo e às vezes nem com o desconto a pessoa também fechava. E havia também aqueles que às vezes você cobrava mais baixo em relação à concorrência, mas mesmo o teu preço estando em baixo, haviam aqueles que olhavam e ainda pediam mais desconto, ou seja, já estava muito mais barato, mas ainda assim queriam mais desconto. E há também aqueles que desprezavam vá, questionavam, não é, a qualidade do serviço em função do preço que eu cobrava. E era muito complicado porque eu vivia uma situação que me fazia sentir que os clientes estavam a me fazer favor, que eu não estava a vender um serviço, eu não me sentia digno de prestar aquele serviço, ou seja, era um serviço que não me dava orgulho. Eu era muito inseguro, eu não tinha convicção daquilo que eu estava a fazer, eu não tinha uma autoridade em cobrar o preço. Eu via várias pessoas a fazerem as coisas, eu via várias pessoas a cobrarem. Eu apreciava como é que a concorrência, principalmente expatriados, portugueses, brasileiros que atuavam no mercado local, tinham essa certeza. Eu já cheguei a pensar que é uma questão de cor, é uma questão de nacionalidade. Eu já tive a minha mente a pensar em 1 milhão de coisas, porque eu não me sentia digno de cobrar. Não era na execução de serviço. Eu via que eu era muito competente e eu recebia muitos elogios no serviço, mas na negociação é onde acontecia o maior pesadelo. E estou a falar e eu estou aqui a me lembrar dessa experiência porque foi uma situação muito traumática. Marcou-me muito, mas confesso aqui que eu já pensei em desistir de tudo. Eu disse: isso não é para mim. Talvez eu seja bom técnico, talvez eu devo aqui me vincular a uma empresa, trabalhar nessa empresa e acabar com essa história, porque negociar não é para mim. Eu olhava para o lado, eu via os meus colegas da área crescerem, eu via pessoas que estudaram em Portugal a falar comigo: olha, eu já não estou na agência X, estou a trabalhar por conta própria. E eu via muita gente a prosperar e eu conheci muita gente nessas caminhadas e eu via gente a prosperar, mas eu não. Eu estava a viver pesadelos com o meu trabalho e pronto. Eu perguntava: o que é que eles estão a fazer de certo que eu esteja aqui a fazer errado? Até que um dia havia mais um cliente até comigo. Ele me pediu a proposta, eu trabalhei toda a noite aquela proposta, apresentação, porque era uma empresa. Olha, tem aqui uma coisa que eu fazia muito, é que quando me contactavam, eu aproveitava, estudava o perfil desse cliente, ia no LinkedIn, ia no Google, Facebook, eu navegava por todo quanto é canto para descobrir de que instituição se tratava, qual é o perfil do cliente,
para eu dar uma proposta à medida. Mas é incrível, parece que eu sou atraí ao demônio. Esse cliente me fez trabalhar toda a noite numa apresentação. Ele disse para fazer algumas propostas, eu fiz as propostas, mandei para ele. Ele disse: eu vou entrar em contato. Eu demorei, assim, esperei por ele 1, 2, 3 dias. O cliente nunca mais voltou. Naquele dia, eu falei: basta. Eu disse: basta. Nunca mais eu vou voltar a viver isso. Acabou. Eu disse que já não dava para continuar a viver como prestador de serviço. Correr atrás dos clientes. Eu disse: é o fim, já não dá. Ser trocado por quem não tem qualidade só por causa de preço. Eu disse: não, chega. Eu tenho que descobrir um outro caminho. Foi aí que eu comecei a estudar como as grandes empresas crescem de forma acelerada. Como as grandes empresas crescem de verdade. Eu disse: eu tenho que descobrir esse segredo. Eu acompanhei YouTube, Spotify, muitas empresas grandes hoje passaram por nós assim. E muitas empresas surgiram de pequenas ideias. Eu disse: o que é que está por trás disso? Eu conheci artistas como Projota, não é conhecer de longe, eu convivi, não de perto, mas de conversar. Eu tenho conversas com artistas como Projota, como muitos outros artistas grandes no mundo, com CEOs de grandes empresas. Eu conversava com eles no Wi-Fi, conversava no MSN, conversava no Skype com pessoas. Naquele tempo da informática, nós éramos todos focados em desenvolvimento de aplicativo, de softwares, e era tudo muito simples. Acessar as pessoas pelo Skype era muito simples. E a gente conversava, partilhava ideias, mas hoje muitos deles são donos de grandes empresas. E já não tem tempo. E eu disse: como é que essa malta fez isso? Então aquilo me ativou aqui os neurônios. Eu comecei a pesquisar por esses insights, comecei a pesquisar todos os livros que eu conseguia ver na internet, escrito por esses mentores. Fiz mentorias, fiz cursos, eu comecei a estudar profundamente como essas empresas crescem na verdade. Enquanto eu estudava os bastidores dessas empresas, eu percebi algo que mudou completamente o jogo da minha vida. Eu percebi que o problema não estava na qualidade do que eu entregava. O problema estava na forma como eu me posicionava. Eu disse: meu Deus, o que é que realmente se passa aqui? O que é que eu estou a falar que as pessoas não estão a entender? O que é que está a acontecer comigo? Eu disse: eu vou aplicar tudo o que eu aprendi para mudar o jogo. Parei de ser apenas um técnico, um rapaz que fazia as coisas, aqui em Angola chamam Moputo do design, Moputo que faz logotipo. Eu parei de ser isso. Eu disse: eu tenho que ser importante para o empresário, eu tenho que ser importante para as marcas. Então deixei de ser um freelancer, parei de falar de dinheiro, passei a falar de negócio. Eu peguei a minha lista de telefone, comecei a fazer contato. Peguei na minha lista, eu tenho mais de 2.000 e tal contactos. Eu disse: vou selecionar de parte todo mundo que é empresário, todo mundo que tem um negócio. Eu peguei um papel, comecei a anotar nome, número e o que é que essa pessoa faz. Eu contactei um a um, expliquei para eles que eu estou a estudar, estou-me a dedicar num projeto novo, a desenvolver estratégias para acelerar empresas e eu estou disponível para ajudar o teu negócio. Você tem disponibilidade de fazer uma reunião comigo? As pessoas se permitiram conversar comigo. Eu lembro que naquele ano eu fiz mais de 50 reuniões gratuitas. E eu comecei a ver resultado.
Eu disse, isso eu vou aplicar na minha própria empresa. Passei a fazer um diagnóstico para identificar o motivo que faz muitas empresas travar. Passei a entender números. Eu nunca, olha, uma coisa que eu nunca gostei tanto foi matemática. Eu nunca gostei muito de matemática. Então, essa coisa de fazer parte do mundo dos negócios, eu tenho que fazer cálculos, tenho que perceber finanças, tenho que perceber economia, tenho que perceber gestão. Epa, isso era uma coisa que martelava a minha cabeça. Mas quando eu mergulhei nisso, eu comecei a fazer cálculos, comecei a entender economia, negócio. Eu comecei a lidar com números. E eu nem sabia que isso passou, eu nem sabia que era tão fácil isso. Eu comecei a entender sobre dinheiro, eu comecei a pensar estratégia, eu comecei a entender sobre psicologia de consumo, de negociação. Comecei a entender que afinal vendas é sobre trocas, é sobre psicologia, é sobre a mente humana, é sobre comportamento. Eu comecei a ligar muitos pontos. Passei a apresentar as minhas soluções com propósito e com alto valor. A melhor coisa, vocês não fazem ideia, é que eu passei a cobrar exatamente aquilo que eu mereço. Eu achei que isso não vai acontecer. Havia pessoas que me viram a testar isso e diziam que não vão te pagar isso. Começaram a me pagar. Os clientes começaram a me pagar. É incrível, sabe? Eu comecei a ver dinheiro daquilo que eu fazia. Eu comecei a ficar um elemento indispensável para todas as empresas que eu atendia. Todos os empresários queriam estar comigo. Eu comecei a ficar amigo dos empresários, não mais aquele técnico. Hoje, eu sou fundador da Logotipo Oficial, uma das maiores agências de marketing e vendas daqui do país. E eu sou fundador do Método Alavanca. Quer dizer, ainda continuo a prestar serviço de qualidade de alto valor em marketing e vendas. Mas eu criei um Método Alavanca, que é um método validado por mim e pela nossa empresa, justamente para ajudar profissionais que viveram o que eu já vivi e que também querem sair desse sufoco e querem começar a ganhar dinheiro, mas do bom dinheiro, fazendo aquilo que sabem fazer, com liberdade, com paz, com respeito e com autoridade profissional. Esse método alavanca não é só um curso, formação para consultores de aceleração de negócios. Isso não é só um curso, é o verdadeiro caminho para você se tornar autoridade no mercado e para você aprender a fechar contratos de milhões. Estás a dar no duro, mas mesmo assim sentes que não és reconhecido e não estás a receber o valor que você realmente merece. Eu te entendo, eu já estive nessa situação, eu te entendo do coração, eu entendo e eu nunca fiz algo na minha vida, eu nunca fiz algo que eu me identificasse tanto quanto essa formação, quanto esse método. Eu contei para a minha equipe, depois de nós fazermos o método alavanca, eu contei para a minha equipe, eu disse, fogo, parece que eu nasci de novo. Eu sinto que tudo que eu vivi parece que Deus fez uma prova, tá vendo? Parece que Ele me levou de um lado para o outro, para que eu entendesse tão bem isso, e eu conseguisse compilar isso para entregar para outras pessoas. Tu também podes sair do anonimato. Tu também podes ser um consultor respeitado. Hoje eu estou na TV Zimbo, estou na internet, tenho as maiores influências, cuido de vários projetos. Eu assessorei o Anselmo Ralph durante 3 anos e até hoje ainda somos sócios. Assessorei o canal do Anselmo Ralph, que é a Bonson TV.
Eu trabalhei com serviços de pagamento, aqui paga, que é a Quatel. Assessorei e assessoro até hoje a Clínica Vida Plena, que outrora era a Clínica Naturmed. Assessoro várias entidades, a Fundação Sagrada Esperança e muitas entidades, várias figuras respeitadas do país me procuram para receber minha consultoria, minha assessoria. Hoje eu sou uma autoridade nessa área, mas você também pode ser. Você só precisa de um método certo. Você só precisa de um ecossistema que te apoie nessa jornada. Para você mudar a tua história. E se tu sentes que chegou a hora, se tu sentes que chegou a hora, não deixa passar esse vídeo. Sério, não deixa passar. Essa é a tua história. Essa é a tua vida. Só se vive uma vez. Não sacrifica o teu tempo, não sacrifica a tua juventude com clientes indecisos, com trabalho que você vive sufocado, cobrando de ti mais do que você pode dar. Saia desse sítio que você sente que você não se encaixa. Não é que tu tens que dar mais, se calhar tu já estás a dar o melhor, mas o sítio é que não te valoriza. Pare de Olha, é incrível, eu nem contei direito a minha história. Eu comecei num cybercafé. Eu fui trabalhar com um vietnamita ganhando 7.500 kwanzas. Só porque eu queria aprender, queria voar. E é incrível, se essa hora eu for para muitos vietnamitas, gráficas e tudo mais, você ainda vai encontrar miúdos a dedicarem vida, a trabalharem até 20 horas, até sábado, mas ainda ganhar 20, 15 mil kwanzas. Você vai encontrar jovens a venderem carro, 20, 30, 40 intermediários numa única viatura. E às vezes a venda não é concluída porque o cliente muda de ideia, diz vou ligar amanhã. Até quando? E você volta em casa sem um saco de pão para os teus filhos. Você adia o teu sonho, você adia a tua saúde, você adia muitas coisas na tua vida.